Olá pessoal, quero conversar um pouquinho com vocês. Nós da Universalidade da Dança estamos preparando uma série de vídeos gratuitos para vocês, com muito aprendizado, com muita novidade. Nós estamos formulando alguns cursos também online, né? Mas também vamos estar fornecendo algumas coisas aqui gratuitas, né? Alguns ensinamentos gratuitos. E o primeiro assunto que eu quero falar um pouquinho com vocês, que remete a todos esses outros ensinamentos que vamos estar aí proporcionando a vocês, que é sobre o que é ser um professor de balé clássico de sucesso, o que é ter sucesso nessa carreira. Então, a primeira coisa que eu posso dizer sobre um professor de sucesso, sem dúvidas, é que um professor é aquele que domina a arte da dança, a arte do balé clássico. Podemos dizer que não é aquele que atingiu a perfeição, que a gente sabe que nesse meio é muito difícil atingir a perfeição, mas sem dúvida é aquele professor que está sempre constantemente buscando novidades. Então eu acredito que se você já está aqui assistindo esse vídeo, sem dúvida é porque você está buscando mais conhecimento, você está curioso para saber o que a gente está preparando e então você já está nesse primeiro ponto de um professor de sucesso. Eu acredito sem dúvidas nenhuma que o segundo ponto do professor de sucesso é aquele que sabe cativar os seus alunos, que sabe conversar com seus alunos, e isso também é uma questão de prática diária, de estudo também de relacionamentos, né? E são coisas também que a gente vai estar falando por aqui. Sem dúvida também um outro ponto que forma um professor é a sua didática de ensino, é o seu planejamento, é estar atento a mudanças repentinas na sua turma, né? Então tudo isso também a gente vai ter alguns assuntos aqui que nós vamos estar tratando. Também, além da técnica do balé clássico, tem diversas outras coisas que agregam a dança, como saber sobre anatomia, saber sobre música, saber sobre composição coreográfica, que muitas vezes a gente, mesmo sendo professor, às vezes a gente não considera, são duas carreiras diferentes, né? Professor e coreógrafo, mas a gente passa por isso, não tem professor de dança que não passe por algum momento que tenha que coreografar, nem que seja algo simples de uma apresentação. E é importante entender todo o funcionamento também de uma coreografia, para que a gente possa estar entregando o melhor para os nossos alunos, para os pais dos alunos. Então, são diversos pontos aqueles que formam um professor. Então, eu acredito que um professor de sucesso é aquele que consegue agregar o maior número de informações na sua carreira. Então, é aquele professor atento e que não é alienado, né? Ele consegue buscar essas inovações, consegue se atentar às novidades de mercado que vem surgindo. Hoje a dança passa por um processo de transformação muito grande, o balé clássico passa por essa transformação. A gente vem para uma nova geração de professores mais estudados, que têm estudado mais, não é querendo criticar, né, professores antigos que não estudavam, mas antes a gente entendia como um professor de dança, um professor de balé clássico, aquele que era bailarino e depois virava um mestre de dança. E isso se passou por muitos anos assim. E cada vez mais esse conceito tem caído. A gente sabe que para ser um grande professor não basta você ter sido um grande bailarino, não basta você ter sido bailarino, você precisa estudar para ser professor porque são carreiras diferentes. Então, assim, é um pontapé você ter sido bailarino? É sim, mas se você quer ser um professor de sucesso, você precisa agarrar essa carreira, você precisa amar primeiramente, porque é uma carreira que consome de muito estudo. A dança, o balé clássico, ele é, sem dúvida, acredito, uma das danças mais complexas, uma das artes mais complexas que tem, porque envolvem tantos pontos e tanta perfeição nos movimentos que nós mesmos consideramos, inclusive bailarinos de altíssimo nível, a gente considera sempre o inatingível da perfeição, porque a gente sabe do tamanho da complexidade. Mas para a gente, como professor, entender todo esse universo, então a gente tem que viver numa busca constante. A atualização nesse ramo é tudo. Então a tecnologia hoje em dia está chegando mais próxima da dança e a gente tem que abraçar isso. Muitas vezes, né, a gente critica, às vezes o pessoal escuta falar, né, um curso online de dança, uma coisinha, não é para, dança não pode ser ensinada online. Não significa, não é substituir o presencial,
é agregar no presencial. Não significa que você precisa parar de fazer as aulas presenciais, que você não vai fazer mais cursos presenciais, mas significa que você vai agregar mais conhecimento sim no seu tempo livre, você vai buscar. Eu falo que a educação em geral, ela não é excludente, né? Não significa que você tem que escolher sempre um só ramo ou um só curso ou um só ensinamento. Que você deve estar em constante busca por mais conhecimentos. Quanto mais conhecimento você tiver, mais qualificação você vai ter, melhor profissional você vai se tornar e sem dúvida é assim que você vai atingir o sucesso. Quanto mais conhecimento você agregar na sua carreira, isso vai te tornar uma referência, vai te tornar um excelente professor, você vai cada vez ter a mente mais aberta e sem dúvida é isso que a Universalidade da Dança tem buscado, com todo esse conhecimento que a gente quer expandir por todo o Brasil e por onde a gente puder distribuir, agregando, trazendo novos professores também para vocês aqui. Eu espero que vocês gostem de tudo que nós estamos preparando para vocês e fiquem atentos para a série que a gente está lançando em breve. Até mais!